Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá, vamos compartilhar hoje a poderosa palavra do Senhor. É muito bom meditar nessa palavra que tem poder de nos mudar de lugar. E hoje nós vamos falar sobre cura divina. É de suma importância nós termos convicção em relação a este assunto, pois trata-se de termos vida abundante. Mas antes de exercer fé para a cura, nós precisamos conhecer o ensino claro das Escrituras. Deus deseja curar o corpo humano tanto quanto deseja curar a nossa alma, o nosso coração. É importante que a mente daqueles que buscam a cura seja totalmente renovada pela palavra do Senhor, colocada em harmonia com a mente de Deus, conforme o que é revelado na Bíblia. A atitude mental correta ou a mente renovada, ela torna possível a fé inabalável. No livro de Atos dos Apóstolos, eu vou estar citando alguns versículos. No livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia relata que todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi elevado às alturas. Quer dizer, Jesus ele começou uma obra que os discípulos, os apóstolos deram continuidade e até hoje essa obra ela continua multiplicada poderosamente. A palavra de Deus também diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é aceitável, que Ele é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A Bíblia também declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que também, se nós não nos convertermos e não nos fizermos como crianças, de modo algum nós vamos entrar no reino dos céus. E temos repetido muito que Jesus levou sobre Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre aquele madeiro, sobre aquela cruz, para que mortos para os pecados nós pudéssemos viver hoje para a justiça de Deus. E ainda diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia também diz que é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Ele supre a nossa vida de toda sorte de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Que promessas tremendas! Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, eu creio que a palavra de Deus quer dizer o que ela diz. Mas temos que olhar a palavra de Deus e crer realmente como crianças, tomar posse pela fé de tudo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Eu quero ler agora uma citação que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1, eu vou estar lendo para você. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quando nós olhamos essa citação, esses versículos, o centurião, ele exercia um alto posto. Ele era oficial comandante de uma centena de homens no exército do Império Romano. Um centurião era capaz de reconhecer a autoridade de outras pessoas.
E ele declarou publicamente que Jesus tinha uma autoridade maior do que a dele. Olha que tremendo! Quando ele pediu a Jesus que orasse por seu servo para que este ficasse curado dos males que o afligiam, com este pedido o centurião demonstrou reconhecer que Jesus agia sob a autoridade do Pai Celeste, a qual lhe dava o poder de curar. Você precisa crer na autoridade de Jesus e na grande comissão, onde o próprio Jesus diz, olha, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, falarão em novas línguas e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E agora eu quero te perguntar, você crê nisso? O que é cura divina? Cura divina é a infusão do poder sobrenatural de Deus em um corpo humano, para renovar as energias e para substituir a fraqueza e o sofrimento pela vida e o poder de Deus. É um toque dessa onipotência divina e nada menos do que isso. É o mesmo poder que ressuscitou dentre os mortos a filha de Jairo e o mesmo que operou a nossa conversão. Quando você foi tocado por Jesus, se você já foi tocado pelo Senhor, se você realmente hoje tem convicção da salvação, é esse mesmo Espírito, é esse mesmo poder que toca-nos, transportando-nos do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, é esse mesmo poder que pode nos tocar e nos curar. Somos curados pela presença da vida de Cristo em nosso corpo. É uma união com Ele, uma união mais chegada do que a dos laços do casamento. Ela é tão íntima que a vida dele é transferida para a nossa vida. Isso é cura divina. A cura divina está fundamentada apenas na palavra de Deus e não nos raciocínios humanos. Muitas vezes a mente humana ela não consegue entender isso. É uma das realizações dele. A sua pedra fundamental é a cruz do Calvário. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma operação do Espírito Santo que vivifica o nosso corpo. Quando Cristo estava na terra, ele curava os enfermos pelo Espírito de Deus. Jesus diz, se porém eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Também Jesus declarou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. O Espírito Santo é o agente pelo qual esse grande poder é aplicado. A cura divina nos é comunicada pela graça de Deus e não por qualquer esforço humano. A cura divina ela não pode ser comprada, não podemos adquiri-la em troca de alguma coisa que fazemos por Deus. Nós não vamos obter a cura divina, nem tampouco dando uma ajudazinha a Deus. Temos que recebê-la como dádiva, como um dom, como um presente. Nós recebemos a cura da mesma forma como recebemos o perdão, como um dom gratuito de Deus. Nós recebemos a cura divina pela fé. Não é a fé que nos cura, é Deus, mas a fé nos capacita a receber essa cura. Temos que crer que Ele está nos curando, antes mesmo de ter uma evidência de que isso já aconteceu. Muitas vezes temos enfermidade, mas quando nós proclamamos a palavra, a fé, ela vai acendendo em nós uma chama tão poderosa que quando nós vemos, a enfermidade já se foi. Temos que crer que nessa fé como uma realidade daquele momento e depois prosseguir pela fé. Temos que crer nisso, que fomos curados e depois prosseguirmos pela fé. Temos que agir como se ela já fosse uma realidade na nossa vida. Quantas vezes recebemos oração por cura, mas viramos as costas e não cremos mais. Proclamamos exatamente o contrário. Nós temos o poder de trazer à realidade, à existência, aquilo que não existe através da palavra do Senhor. Deus quer que nos apoiemos totalmente nele e confiemos nele e depois nos regozijemos e louvemos pelo que ele já nos deu, sem qualquer dúvida ou medo. Somente fé no poder e na autoridade sobrenatural de Deus. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Em nome de Jesus, nós cristãos temos o direito e a autoridade de expelir o espírito imundo que muitas vezes é responsável pela enfermidade. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que muitas enfermidades eram causadas por atuação de espíritos malignos.
Mas a Bíblia diz que Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos. Esse texto que nós falamos está lá em Mateus e ele dá a entender que as enfermidades que Jesus curou eram causadas por demônios. Jesus expeliu os demônios dessas pessoas e as curou. Pedro disse a mesma coisa quando falou: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Como ele andou por toda parte fazendo bem, Jesus curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Um dia, Jesus estava ensinando na sinagoga, e na sinagoga havia uma mulher que estava encurvada e não podia se endireitar de modo algum. E a Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade. E Jesus disse que Satanás mantinha aquela mulher presa. A verdadeira origem da prisão daquela mulher, do problema daquela mulher, era um espírito de enfermidade. E Satanás a mantinha presa, foi o próprio Jesus que falou. E em certa ocasião, a Bíblia diz que trouxeram a Jesus um cego e mudo. E depois de expelir os demônios, os cegos vinham e os mudos falavam. Quer dizer, um demônio, ele prendia a visão daquela pessoa e também a fala daquela pessoa. Satanás ainda causa cegueira em muitas pessoas. E em outra ocasião, diz que trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E Jesus expulsou o demônio e o mudo falou. Nesse caso, nós vemos que a mudez do homem era causada por um demônio mudo. E em outra ocasião, trouxeram a Jesus um menino que era surdo e mudo. E Jesus repreendeu o espírito imundo e disse: olha, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E nós vemos que quando também Jesus entrou na casa de Pedro e repreendeu a febre que estava sobre a sogra dele que estava enferma, Jesus, ele disse, repreendeu e mandou embora toda aquela enfermidade e a febre deixou aquela mulher e ela imediatamente se levantou e passou a servir aqueles que estavam com Jesus. Não é possível nós repreender alguma coisa que não entende palavras. Somente é possível repreender o que é personalidade. Jesus reconheceu a obra de Satanás naquele corpo como a causa da febre daquela mulher. Ele a repreendeu e a febre deixou o corpo da enferma. Jesus é o nosso médico. Ele comprou a cura para nós. A cura está presente na vida ressurreta de Jesus. Essa mesma vida que está em nós. Quando você aceita Jesus, essa vida está em você através do Espírito Santo. E à medida que eu olho a palavra, essa palavra vai trazendo fé, vai queimando no meu interior e de repente a cura pode se manifestar. Nem todos foram curados. Jesus ele ministrou cura em tantos, mas a Bíblia diz que nem todos puderam ser curados, porque não tinham fé, porque não acreditaram na palavra do Senhor. Muitas vezes nós somos impedidos porque nós não temos a fé suficiente. Mas se crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Nós podemos ter a cura não somente porque a recebemos de Jesus, mas porque ela está em Jesus. E por isso a maneira de recebê-la é mantê-la e permanecer nele, permanecer em Jesus. Jesus nos capacita a crer, Jesus nos capacita a receber a cura. Ele nos dará fé para confiar nele, se quisermos e recebermos. Não precisamos fazer grandes esforços para encontrá-lo, pois ele desce até nós, até o nosso estado de incapacidade e se torna a nossa fé e a nossa cura. Jesus já está aí com você. Eu quero orar agora ministrando cura sobre a tua vida. Pode ser que você esteja num hospital, pode ser que você esteja em casa, mas com problemas de enfermidade. Creia que a cura já está chegando até você através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. É Deus mesmo que opera essa cura. Eu vou estar orando que você possa colocar a tua mão sobre a tua enfermidade e crer e receber essa cura e proclamar conforme nós vamos estar ministrando. Amém? Senhor, eu quero agora, segundo a tua palavra que foi pregada, eu queria, Senhor, agora, pela fé, impor as mãos sobre essas pessoas. Tu és um Deus que opera de perto e de longe. Deus, opera essa cura através deste programa de televisão,
Opera essa cura através dessa palavra que foi ministrada. Toca, Senhor, essas vidas, essas pessoas, Pai, que estão agora no leito de hospital, que estão com diagnóstico, Senhor, de enfermidade. Senhor, opera da planta dos pés até a raiz dos cabelos. Eu repreendo toda enfermidade causada, Senhor, pelo reino das trevas. Eu repreendo todo o espírito da enfermidade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha sobre ela, Senhor, e haja cura. Eu proclamo sobre a tua vida, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus, que toda enfermidade saia desses corpos agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro abençoando essas pessoas e proclamando cura, restauração e saúde, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre a importância de sabermos o que a Bíblia fala sobre cura divina. Nós estamos aqui para termos uma vida abundante, por isso precisamos conhecer mais. Convidamos você para estar em nossas celebrações, vai estar passando na tua tela os nossos horários. Siga-nos também através das redes sociais, que hoje você possa viver essa vida abundante que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe